Tudo bem? Bravo! Tudo bem? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo Tudo bem? ótimo, tudo Eu tava. ótimo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. É muito bom estar aqui junto com você. Eu que te Antes agradeço. de te chamar, Ah, antes de te chamar aqui, eu quero só dar um aviso às pessoas que estão entrando agora. Genival, que mais? Carlos, essa galera que está entrando aqui, Márcia. Gente, seguinte, hoje vamos tratar de um assunto extremamente sério e importante que pode direcionar você a tomar melhores escolhas para que você consiga ajustar, alinhar o seu foco para que você comece a ter resultados diferentes, certo? Sem dúvida nenhuma, relacionamento é uma das coisas que mais distraem as pessoas, que tiram do foco e fazem com que elas não conquistem seus objetivos. Por quê? Porque envolve com seu eu, envolve com você, envolve com seus sentimentos, né? E isso atrapalha demais. Eu me arrisco a dizer que mais de 90% da população, certo? Aquelas pessoas principalmente que não têm o domínio da inteligência emocional, da inteligência espiritual, isso é muito prejudicial e é importante agora o que nós vamos falar aqui. Então, assim, se por algum motivo você hoje for a pessoa que precisa melhorar, ou se está passando por algum problema, um relacionamento em casa com a esposa, o familiar, ou com o filho, ou com família, ou com amigo, alguém nesse nível e você não sabe como lidar com isso, essa live de hoje foi feita para você, para que você consiga melhorar os resultados. Para quem está chegando agora, esse é um desafio 101% focado de lives que eu faço todos os dias, às 22h07 e às 10h07 da manhã. E hoje eu tenho uma convidada super especial que eu tive a honra de conhecer em um treinamento. Olha que louco, como é que é a vida. Sempre quem quer evoluir está sempre aprendendo, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Gimenez. Para mim é um ser humano assim incrível, entende muito sobre pessoas, entende muito sobre relacionamento, autora do livro Divorciei e Divorciei Agora. agora. É. É um Eu que tenho livro incrível. Eu que tenho que te agradecer pelo convite, estou super honrada. Falar com uma pessoa que é tão focada, né, Thiago? Eu lembro a primeira conversa que a gente teve no treinamento, eu já fiquei encantada com as coisas que você falava, o jeito que você falava, como você abordava o assunto. Então, é muito bom para mim que falo sobre, na verdade, dos conflitos, né, de relacionamento. É muito bom saber, assim, um outro aspecto. Eu sempre procuro... Eu sou advogada, né, da área de família, e eu não entendo isso só como uma parte jurídica. Eu acho que vai além. A gente está tratando das coisas mais íntimas das pessoas, né? Que é o relacionamento, a família. Então, quando você fala que um problema na família tira o foco da pessoa, realmente, porque a família é a base da sociedade. Ela é o lugar onde a gente é a gente mesmo, né? Onde não tem máscaras. Então, quando tem esse problema, claro que o foco acaba sendo prejudicado, né? Isso é muito forte. Então, assim, para quem está aqui, entenda uma coisa. Hoje, não sei qual tipo de problema que você está passando agora. Não sei se é problema com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, certo? Eu não sei qual tipo, sabe, de problema específico. Uma coisa eu vou dizer para você. Se você ficar até o final, você vai sair daqui com algumas chaves poderosas que vão destravar o seu cérebro para você entrar em ação e saber como exatamente resolver isso. E eu queria que minha amiga se apresentasse aqui, falasse um pouquinho sobre você, o que você faz. E aí, minha amiga, a live é sua, se joga, né, sabe? Aqui é o seguinte, aqui tem uma regra, Ana. Qual é? A regra aqui é o seguinte, você fica à vontade para falar o que quiser, como você achar melhor, certo? Porque as pessoas, elas precisam ouvir verdades, aquela verdade sem esconderijo. Aqui é jogo aberto. Lasca o pau aí, minha amiga. Aqui não Então, tem muita coisa, não. quando eu falo de família, né? Quando eu falo de problemas de família, é porque eu já passei por isso, né? Eu sou uma... Ana, deixa eu só pedir deixa eu interromper aqui só uma coisa. Gente, sapeca o like aqui, certo? Nesse coraçãozinho, sem pena, sem dó, sapeca, certo? Manda Pega like esse no aviãozinho. avião.
Pega esse aviãozinho agora e caminha, sabe, para aquela sua galera de amigos que você tem aí. Faz a tua parte aí, que a gente vai fazer a nossa aqui bem feita para você ter uma noite extremamente produtiva. Manda ver, doutora. Então, eu sou uma pessoa, eu trabalho com divórcio, né? Eu sou advogada de família, mas assim, eu vejo famílias sendo destruídas com um problema, com um processo judicial. E eu sou uma pessoa que eu sou divorciada, eu tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 11, e quando eu me divorciei, elas tinham 10 meses e 2 aninhos. Eu estava no último ano da faculdade, sem trabalhar. Então, assim, eu falo com propriedade de quem não tinha emprego, de quem teve que cuidar das meninas, de quem amamentava ainda. E eu sempre falo para as pessoas, como que eu dei a volta por cima, né? Eu falo, eu tive, acho que, foco. Porque eu tinha duas opções. Ou eu ficava me lamentando, né? Ah, eu não tô trabalhando. Ah, eu tenho uma bebê amamentando, outra para cuidar. E o que eu fiz? Eu foquei. Eu foquei naquilo que eu queria, naquilo que era o meu propósito. E quando eu me divorciei, eu procurei em vários lugares, coisas para ler, coisas para não traumatizar as minhas filhas. Então, por exemplo, eu estudei muito sobre guarda, sobre convivência entre pais e filhos, como minimizar essas coisas da separação. Eu fui bem focada, sabe? Mas por quê? Porque eu tinha interesse pessoal também. Eu não queria causar nenhum dano para minhas filhas. Então, eu estudei sobre alienação parental, que é quando um fala mal do outro, os prejuízos, quando dificulta a visitação, os prejuízos que tudo isso causava numa família, né? E eu parti para essa área. E assim, só que eu não sou a advogada tradicional, aquela que fomenta o litígio, aquela mentalidade ainda de o advogado bom é o que briga melhor. Não, eu sou fora da caixinha, né? Então eu fui focando para uma outra área, tanto é que a gente se conheceu num curso de autoconhecimento, né? Então eu fui focando para uma outra área para explicar para as pessoas assim a importância da família, que o divórcio, quem passa por uma separação, não vai ter sua família desfeita, só vai acabar com o casamento, mas aquela família vai continuar para sempre num outro formato. Então as pessoas precisam se resolver, entendeu? Precisam aprender a encarar o que não deu certo, ressignificar, tirar o aprendizado disso. Para quê? Para não ficar, porque eu vejo pessoas assim que se divorciaram há 10 anos e estão ainda chorando pelo casamento desfeito, entendeu? Claro, ninguém casa para separar, todo mundo quer que dá certo, obviamente isso, mas pode acontecer, né? Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que as pessoas têm que aprender a ressignificar. Não é fácil, entendeu? Eu não vou falar, ai, nossa, foi super fácil. Não. Foram anos estudando, anos me autoconhecendo. Sou uma pessoa 100%, eu vejo as coisas boas que uma situação ruim trouxe da minha vida, entendeu? Eu fui criada para ser a esposa, a dona de casa, e de repente eu virei outra pessoa. Então, assim, eu ressignifiquei isso e focada, entendeu? Eu falei assim, não, eu vou fazer para as pessoas aquilo que eu não tive, entendeu? Que eu demorei anos para chegar no que eu consegui chegar agora, sabe? Foi muita luta, foi muita tristeza, foi estudando vários métodos para conseguir. Por exemplo, no meu livro, eu falo várias maneiras da gente resolver conflitos, por exemplo, para as pessoas decidirem o que é melhor para elas, que nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. E é muito importante as pessoas estarem bem, principalmente nos seus relacionamentos e relacionamentos familiares, porque é onde a gente é a gente mesmo. No trabalho você pode disfarçar, no clube de amigos você pode disfarçar, mas na sua casa não tem como você disfarçar. Uma hora tudo, eu falo, tá aumentando eu fiz até uma postagem que tá aumentando os divórcios, né? A gente vê tanta gente famosa divorciando agora na pandemia. E o porquê disso? Porque as pessoas foram obrigadas a olhar os relacionamentos. Então agora elas estão focadas, né? Agora você pode explicar melhor do que eu. Elas estão focadas
no problema. Então, elas estão conseguindo olhar melhor os relacionamentos, ver o que não tá bom, se não tá feliz mesmo. É hora de se divorciar? Não sei, acho um pouco a gente não tá com o nosso emocional pleno, né? Porque a gente está vivendo uma situação que a gente nunca imaginou, né? Mas eu falo que essa pandemia trouxe esse para dentro, tanto para dentro da família como para dentro da gente mesmo. Então, trouxe um hiperfoco, é isso que fala? Não sei, aí já é a sua parte. Então, a gente está tendo que lidar com essas situações que antes a gente procurava distrações, né? Sabe, uma coisa muito importante para quem hoje está passando por problemas em relacionamento. Quando se fala em relacionamento, necessariamente não quer dizer que seja conjugal. É relacionamento com amigo, com parente, sabe? Qualquer nível de relacionamento, se você não tiver inteligência emocional, inteligência espiritual, é muito difícil você conseguir lidar com essas situações, lógico, dentre tantas outras coisas, mas essas aí, elas são primordiais. Mas tem uma coisa, sabe, doutora, que para mim, eu passei por uma fase muito difícil em relacionamento, até um tempo atrás, eu não me sentia à vontade para falar sobre isso, porque era uma coisa que, na realidade, eu não gostava e foi uma situação extremamente ruim. Onde eu separei, isso foi em 2015, eu estava completamente endividado, separei, perdi filho, infelizmente, foi assim, eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida, sabe? Quando você está no fim do poço, você desce, desce, desce lá embaixo, e aí agora você só tem um caminho, né? Ou você entra numa depressão, sabe? E perde todo o sentido das coisas, ou você fala assim, é a hora agora de eu levantar, usar isso daqui como aprendizado e me agarrar agora com o Criador para poder realmente fazer, sabe, proteger outras famílias e outras pessoas. E quando eu tive esse momento, algumas coisas foram importantes. Você entende muito esse assunto, mas eu vou falar da minha experiência que eu tive. Sim, claro. A primeira coisa que me atrapalhou muito foi a falta de amor próprio. O que aconteceu? Eu não tinha amor próprio. Então, assim, uma pessoa que não tem amor próprio, ela sempre vai colocar uma dependência muito grande em outra pessoa. Numa decisão de outras pessoas, nas ações de outra pessoa. Ela tem um problema muito grande de apego. Então, quando você é muito apegada, certo? É extremamente arriscado. Então, assim, o amor próprio foi uma coisa assim que, para mim, atrapalhou muito o meu processo de evolução. Só que, se tem uma coisa que mudou completamente, foi o fato de mudar, canalizar a minha energia, onde estava concentrado no problema, e colocar em algo bom. Sim. E aquilo ali mudou literalmente os meus resultados. É quando eu falo de foco. Você falou uma coisa muito importante aí, doutor, e eu quero lhe fazer uma pergunta para poder, talvez, alguém aqui pode ter essa dúvida. E que, assim, eu sempre falo que a família ela é uma base, sem dúvida nenhuma, é uma base, e que uma família desestruturada, isso reflete fora, reflete nos negócios, reflete em você mesmo como pessoa, sabe? Por mais que você consiga disfarçar lá fora, entenda uma coisa, você disfarça para algumas pessoas que não entendem sobre leitura corporal. Porque, por exemplo, se você chegar numa pessoa... Eu estudo leitura corporal. Se a pessoa chegar para mim, eu vou conhecer, porque você não fala com a boca, você fala com os olhos, você fala com seus gestos, você fala de várias outras formas que falam muito mais do que somente com a boca. E aí onde está o grande problema. Quando você está com uma família desestruturada, um relacionamento com problemas, ou com problema com amigos que tem a ver com relacionamento, o seu foco, ele sai literalmente daquilo que você deveria estar realmente canalizando a energia, que é exatamente os seus objetivos, os seus sonhos, para onde? Para o problema. Então, assim, você está aqui nessa live e está pensando no problema, está pensando que você vai resolver mais tarde, está pensando numa confusão, às vezes você está trabalhando aqui, mas a sua cabeça está pensando na briga que você teve com seu marido, na briga que você teve com sua esposa, ou no processo judicial que você tem que fazer,
Ou seja, a sua energia ela começa a ir para aquele lugar. E quando isso acontece, você perde completamente o seu foco de onde deveria de fato estar. Aí eu pergunto para você, doutor, vendo isso, esses problemas, e você como especialista na área, já resolvendo problemas de muitas famílias, quais são, assim, os 3 passos mais importantes para uma pessoa que está num momento extremamente desafiador no relacionamento e que precisa agora tomar algumas decisões? Qual seria a sua indicação, assim, dentro da sua experiência de vida, dentro do que você tem aí de experiência e bagagem? Então, a primeira coisa é a pessoa ter consciência de que um relacionamento depende de 2 pessoas, tá? Então, nunca só de uma pessoa. Se um relacionamento acabar, é por culpa em alguma parcela das 2 pessoas. Então, é ver a sua parte, porque às vezes a gente começando a mudar, a gente começa a mudar aquela relação, tá? O que dizia, por exemplo, Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala que os casais costumam repetir os comportamentos da sua família, tá? E eles têm a boa consciência. O que é a boa consciência? É você repetir um padrão da sua família como se fosse certo. Mas isso aí acontece dentro da sua cabeça, tudo de forma inconsciente. Então, uma das coisas que faz os relacionamentos fracassarem é justamente isso. Porque a gente muitas pessoas querem que o ex seja igual ao pai ou a ex seja igual à mãe, entendeu? A gente tem a boa consciência que a gente quer pertencer à nossa família e a gente copia comportamentos. Então, é a gente construir, olhar para nossa família, agradecer por tudo que a gente recebeu, mas construir uma nova família, tá? Quando você começa um relacionamento, um casamento, eu vejo muitos relacionamentos não dando certo justamente pela boa e pela má consciência. O certo é a gente ter a má consciência, que é a gente romper os padrões da nossa família e começar um novo, tá? Porque muitos, você já percebeu, assim, relacionamentos assim, ai, você não cozinha tão bem igual minha mãe, ou, ai, meu pai fazia isso por mim, entendeu? E assim os casais começam a brigar, eles começam a olhar só as suas famílias de origem. Então, eu acho que as pessoas têm que parar e pensar se não estão tendo este tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, tá? Tem que lembrar que o marido é o marido, não é o pai, que a esposa não é a mãe, é a esposa, e assumirem esses papéis. Então, isso daí eu acho que evitaria muitos rompimentos, tá? Essa é uma das questões. A outra questão é o equilíbrio de troca, é o equilíbrio entre dar e receber, é a reciprocidade. Você tem que dar na mesma proporção que você recebe. Mais ainda, falo Bert, para o relacionamento crescer, você dá, o outro retribui com um pouquinho a mais. Aí você retribui com um pouquinho a mais. E assim o relacionamento vai crescendo. O que acontece? Muitas pessoas dão muito e depois falam, ai, olha o que eu fiz por ela, olha o que eu fiz por ele, não me deu valor. Então é o cobrador, entendeu? O cobrador é tipo assim, ai, mas assim, mas não entendeu? Deu muito, não pode. Quando você vê que você tá muito, porque o outro, que é o devedor, tende a sair do relacionamento, entende? Isso é tão forte que assim as pessoas elas contribuem, elas sempre estão ajudando outra, pensando na retribuição. Entenda uma coisa: quando a sua perspectiva é demais, é onde gera frustração. Então, é muito importante você ter esse equilíbrio emocional de que quando você quer ter um relacionamento bom, não importa quais são as pessoas, você deve contribuir, servir essas pessoas sem esperar algo em troca. Porque quando você não espera algo em troca, você Sim. não tem a possibilidade de se sentir frustrado. Porque você está fazendo do que você vai servir aquela pessoa, como você vai colaborar com ela. E uma coisa que para mim, sabe, doutora, que foi assim, primordial. Eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida, e isso pode ser uma chave para cada um que está aqui dentro. Nunca toma uma decisão definitiva por problemas temporários. É incrível como É verdade isso. as pessoas acabam que, às vezes tem uma confusão aqui, um desentendimento,
e aí elas, por impulso, certo? O Sim. cérebro, ele não dá tempo de raciocinar. Por quê? Porque seu cérebro é lento. Aí o que acontece? Como seu cérebro é lento, você permite que você fale, certo? Antes mesmo dele raciocinar. Porque você ainda não treinou seu cérebro. E toda vez que você não treina seu cérebro, você perde. Cara, você sempre vai ser o otário da história. Por quê? Porque você vai falar primeiro antes do seu cérebro raciocinar. Quantas vezes já aconteceu de você falar algo, falar que merda eu fiz agora? Ai, Não comigo tem como direto, voltar. já. Não tem como voltar. Por quê? Porque uma palavra lançada, ela já foi. Então, ou você, a palavra, ou ela te liberta, certo? Ou ela te aprisiona. Quando eu entendi isso, doutora, a minha vida sim mudou. Por quê? Eu não falo, eu tenho cuidado com essa danada aqui, sabe? Aqui, eu tenho cuidado com ela porque... Eu não tenho filtro, esse que é meu problema, entendeu? Ó, tá vendo aí, ó? E por quê? Porque isso daí já me levou a muitos prejuízos, prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, perdas, e é impressionante que por mais que você se arrependa, sabe, dependendo da forma que você fala, a nossa palavra ela tem um poder de bater tão forte em uma outra pessoa que Sim. isso pode ser algo extremamente difícil da outra pessoa poder rever isso daí e voltar a ter um relacionamento diferente. Então, isso é algo poderoso que você acabou de falar agora. Sim. E sem dúvida nenhuma atrapalha, porque quando você tem um mau relacionamento, você não consegue produzir lá fora, né? E isso destrói, não é verdade, doutora? Você tem esse tipo de coisa? Acontece sempre? O que acontece, assim, os nossos relacionamentos, eles, nos nossos, por exemplo, tem pessoas que preferem não se relacionar. Por quê? Porque nos nossos relacionamentos estão os nossos desafios também, né? Olha a pergunta que a Alane fez aqui, ó. É. Eu fui criada com pai e mãe e o meu ex foi abandonado pelo pai. Eu Pode nunca ser que... pensei em divórcio. pode ler, pode ler. Eu nunca pensei em divórcio. E ele, na primeira dificuldade, abriu mão. A desestrutura familiar da parte dele cooperou de alguma forma? Responda aí, Pode, doutora. ele pode estar repetindo um padrão familiar, tá? Só que ele não está repetindo por uma desestrutura familiar, ele está repetindo por amor, amor à família dele. Isso daí é um amor inconsciente que o Bert fala. Então, assim, a gente costuma repetir padrões por amor e amor inconsciente, tá? Então, pode ser sim que ele tenha isso dentro dele, tá bom? Isso é importante. Tem muitas pessoas passando por isso e acabam perdendo meses, anos a fio. Tem gente que teve um problema de relacionamento há 2, 3, 5 anos que até hoje não conseguiu superar Não isso. consegue superar, sim. Não é? Não conseguiu superar isso, tira o foco dela, isso tira a atenção dela, tira a concentração dela, tira o que de fato ela veio fazer aqui na Terra e entender uma coisa. É minha opinião, tá, doutora? Então, assim, eu sou bem assim mesmo, tá? O que eu acho, assim, eu sou a favor do que está nas escrituras. Então, assim, o que está nas escrituras, ali, eu sou a favor. Então, por exemplo, eu não sou a favor da destruição familiar. Eu não sou a favor... Eu falo assim, as pessoas têm que ler meu livro para pensar bem se porque eu acho que eu consigo ajudar muitas pessoas a não se divorciarem. Porque problemas todos têm, relacionamento perfeito não existe, não somos seres humanos perfeitos, né? Exatamente. Isso é um ponto importantíssimo. Você fala assim, mas Thiago, a minha ex-esposa tá aqui no ponto de separar, tá um problema complicado, eu não sei o que é que eu faço. Cara, presta atenção numa coisa. Ou se você é a cara, presta atenção numa coisa. Você escolheu, então agora você tem que lidar com seu fardo. A questão agora, número 1 é você desenvolver habilidades para poder mudar a si mesmo e a partir daí talvez gerar uma transformação da outra pessoa. Mas você não tem como mudar o outro. Pare de ficar exigindo a mudança do outro. Não tem como. Cada vez que você exige mudança do outro, você interfere num processo de desenvolvimento da outra pessoa. Você atrapalha completamente e essa pessoa pode fazer uma outra coisa completamente oposta ao que você quer. Exatamente porque você está tentando
controlar, tentando mandar, tentando, sabe, que a pessoa mude. É esse desejo, ele tem que vir interno de cada pessoa, mas você precisa ser o exemplo. É assim que eu acredito que seja. Mas, doutora, inclusive eu vou abrir aqui para perguntas, gente. Manda perguntas nessa caixinha de deixa eu perguntas falar aqui, uma onde tem coisa. interrogação. Ah, tá, pode ver. Onde tem interrogação aqui, que eu vou abrir perguntas para a galera daqui a pouquinho. E pode ir perguntando aqui no contexto. E manda bala aqui nesses coração, nesse aviãozinho. Tem a pena não, que agora nós vamos arregaçar tudo aqui para que vocês saiam daqui com a mente aqui borbulhando, tá? Sabe Fala, que doutora. Tem uma dúvida aqui de uma pessoa. Eu acho que é a Nádia. Ó, duro é um aspecto confiança. O que se aprende na vida cristã. Demais um encaixe diário. Sabe aquela coisa de ser natural? Viver em poligamia? Meu marido é assim. Isso foi a Nádia que falou. O pessoal tá falando muito de traição, né? Vamos falar traição. um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de traição. Nossa! Vamos falar de traição. Forte, uma das explicações da traição é justamente aquele raciocínio que eu estava tendo. Tem um desequilíbrio, não é a única, tá? Pode ser que ele esteja repetindo algum comportamento familiar. Então, se o pai, o avô eram esses homens que costumavam trair, como tem mulheres que traem também, nossa. Pode ser que ele ser que ele esteja repetindo um padrão. Então, pode ser que a pessoa está repetindo um padrão. Tem os valores internos dela também. O que acontece? Quando há um desequilíbrio entre o dar e o receber, então, um tá dando muito, o outro, ele se sente incapaz de retribuir. Então, ele se sente... É tudo inconsciente isso, viu, gente? Eu sei que a primeira vez que eu ouvi, eu também fui estudar melhor, porque eu achei uma loucura. Ele tende a sair do relacionamento, tá? Então, assim, traição também pode acontecer porque você tá dando muito. O dia que você equilibrar isso, então faz um pouquinho menos, fica um pouquinho mais na sua, entendeu? Você não precisa retribuir na mesma moeda, tá? Não é porque o outro traiu que você tem que trair. Muita gente, entendeu? Por exemplo, acontece do marido trair, a mulher vai lá e estoura o cartão de crédito. É uma forma de ter esse equilíbrio entre dar e receber. Ou outra vai lá e trai também. Mas eu acho que só você dar menos já faz o outro prestar atenção. Nossa, o que está acontecendo? Ela mudou, ele mudou. Então, toma cuidado com quem dá muito, tá? Com quem dá muito. Que mais assim que eu vejo também? Do trair, então, repete padrões da família, ou o outro tá dando muito, entendeu? A gente vive uma sociedade líquida de internet, então as pessoas se iludem em redes sociais, então qualquer problema que elas têm, elas acham que a grama do vizinho é mais verde que a delas, o marido do vizinho é melhor, a esposa do vizinho é melhor. Então falta um pouquinho, que você tá super certo, falta um pouquinho da noção de família, que você construiu aquela família, que a sua tem problemas, a do outro vai ter problema também. E é normal, é natural isso. E que você tem que fazer de tudo para preservar. Eu fiz de tudo para preservar a minha, tá? Até uma hora que chegou um limite, entendeu? E eu acho assim, você não tem que ser, apesar de eu ser a favor da família, a favor do casamento, do relacionamento, eu acho que tem um limite da dignidade, assim, não uma felicidade passageira, porque qualquer relacionamento você vai estar por altos e baixos, entendeu? Mas assim, um jeito que te deixe feliz também. Ninguém é obrigado. Por exemplo, eu falo no meu livro, os filhos, eles não têm a necessidade dos pais juntos. Eles precisam dos pais bem, juntos ou separados. Então, se você está dentro da sua casa, sofrendo uma violência doméstica... Nossa! Você falou uma coisa muito forte, e eu tenho que falar isso aqui. Não te atrapalhando, mas assim... A minha experiência, gente, para quem não me conhece, minha vida foi tudo muito cedo, né? Então, eu casei aos 18 anos. Você teve filhos? Aos 20 anos, nasceu a minha primeira filha. Hoje a minha filha tem 10 anos. E eu separei faz 5 anos. Então, isso tem
Eu tinha 25 anos de idade, hoje eu tenho 30 anos. Nossa, E, novinho. é, novo, 30 anos, nossa. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, preste atenção. Tiago, eu tenho 43. Nossa, não acredito. Então, o que acontece? O que é que eu percebo com as pessoas? É que elas falam assim, mas como é que se você conseguir superar, muitas pessoas falam aqui sobre traição. Se você conseguir superar uma traição, perfeito. Eu sou a favor da palavra, certo, das escrituras. Se você não superar, é melhor que você não permaneça, porque você não pode, essa é a minha dica, você não pode estar em um relacionamento onde você não tem paz. Um ser humano que não tem paz, ele não vive. Um ser humano que não tem confiança no outro, ele não vive. Ele não consegue dormir direito, ele não consegue produzir, ele vai estar sempre preocupado, ele vai estar alimentando um lado negativo do cérebro, da mente, que fala assim, se o cara atrasar, se a mulher atrasar, ele vai achar que a pessoa está traindo. Então, resumindo, não é bom, não é saudável para você. E um dos problemas são os filhos. Que as pessoas falam assim, mas eu não faço isso por conta dos meus filhos. Eu não faço isso por conta de X e Y. Para de você colocar desculpas destrutivas. E pare com isso. Por quê? Porque os filhos, ele não é e nunca será o problema para você tomar coragem, vergonha na cara e tomar uma decisão. E eu falo isso para você por quê? Quando eu tomei uma decisão como essa, que foi uma decisão extremamente séria e pensada, eu tinha aqui a minha filha de 5 anos. E eu confesso para você, doutora, ela nunca deixou de ter minha assistência. Minha filha sempre está junto comigo e nós nunca nos desconectamos. E qualquer pessoa, qualquer pai ou mãe que se desconecta do filho por conta de relacionamento, o problema não está na separação, o problema está no individual de cada pessoa. Então, a separação é entender uma coisa, você separou apenas um relacionamento, mas você tem ali, se tiver filho, você tem algo ali, você tem uma pessoa que depende de você e você precisa assumir a responsabilidade como pai ou como mãe. Assim, doutora, ou não? Exatamente, exatamente. Eu falo, as pessoas têm que lembrar que tudo começou com uma história de amor, tá? Então você lembra que um dia você amou aquela pessoa, um dia você foi apaixonado com aquela pessoa e que os filhos são uma parte, o pai e a mãe, e eles precisam desses pais presentes. Só que não necessariamente casados, eles precisam dos pais bem. Por quê? Porque a gente acha... Vocês acham que as crianças de hoje em dia, vocês conseguem enganar se vocês estão com um problema no relacionamento? Esse fardo é muito pesado para as crianças, entendeu? Se é a causa dos pais serem infelizes num relacionamento, entende? Não tem como a gente disfarçar. Eles veem... Concordo. Eles... Pode não... Ninguém precisa falar para eles, mas eles veem se tá traindo, eles veem se tem desrespeito, eles veem se não tem um amor, um carinho. E os filhos, eles aprendem pelo exemplo. É esse o exemplo que você quer dar para os seus filhos? Para minhas filhas não é. Então eu dei o melhor exemplo que eu podia aqui. Eu falei, não, chegou a hora de terminar e eu parti para uma nova vida, né? Então, você tem que ter essa noção, entendeu? Colocar essa carga em cima dos filhos é uma carga muito pesada e que eles percebem, não tem jeito. A gente pode falar o dia inteiro, matracar na orelha de filho, mas eles vão olhar o seu exemplo. É uma coisa muito importante que você falou em relação a você continuar participando da vida da sua filha. Eu falo, o que acaba num divórcio é o casal conjugal, o casal de pais, ele vai continuar pro resto da vida. Não existe ex-pai, ex-filho. E eu falo, e você vai ter novos relacionamentos, certo? Você é super novo, 30 anos. Nossa senhora, tô com inveja de você hoje, hein? Mas assim, agora tem uma coisa importante, doutora. Olha que louco isso. Só aproveitando que você falou. É importante, tanto a mãe quanto o pai, no meu ponto de vista, você entender que tem o princípio da colheita. Tudo que você está colhendo hoje, você plantou de alguma forma. Ou por permissão, ou
por alguma palavra, ou porque você deixou de fazer alguma atitude que você deveria ter tido no início do relacionamento. Alguma coisa aconteceu. Sim. Só que é importante você entender que nossa vida ela é cíclica. Então, existirá pessoas que realmente vai acontecer e conviver é uma coisa assim. Para mim, relacionamento foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, por exemplo, o casamento. Eu aprendi muito. No entanto, é importante você parar, sabe, uma coisa que eu aprendi, de ego. O ego, ele destrói. O ego que você tem que estar certo. Não, eu sou certo. Aí toma na cara da outra pessoa. Eu tô certa nisso. Para com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Para você mostrar a alguém que você está certo, você só precisa mostrar resultados. Os seus resultados, eles vão respaldar você para que você consiga realmente mostrar com outras palavras. Esse negócio de você, sabe, não ter um diálogo, porque é impressionante. Você chega em um restaurante, tanto a mulher quanto o homem, a partir do momento que eles estão ali em determinado, vamos dizer assim, determinado momento do casamento, tempo, eles param de se cuidar. O cara hoje já não se cuida mais, antes ele praticava uma atividade física, já não se preocupa, a mulher já começa a não se preocupar. Tem coisas que eu acredito, eu não sei, doutora, se é minha impressão, é você que vai me dizer isso daí, mas sabe, esses detalhes, coisas que, assim, você precisa entender. Tem um livro que eu indico muito para as pessoas, que é As 5 Linguagens do Amor. Eu ia falar dele agora, que você precisa entender qual que é a linguagem eu do indico amor porque ela é poderosa. É o livro que você tem que entender qual que é a linguagem do amor do outro, né? O que é importante, que nem sempre é a mesma que a sua. E para você demonstrar o seu amor, você tem que entender a do outro, né? Que tem as palavras de afirmação, o toque, né? Porque assim, às vezes o seu companheiro, pode ser seu filho, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, qualquer pessoa. A linguagem do amor, por exemplo, a minha mãe. A linguagem do amor da minha mãe, sabe, é fazer algo. Então, ela sempre está fazendo algo. Meu filho, isso aqui. Meu filho, isso aqui. Aí vai lá, aí prepara o almoço, prepara a janta, prepara isso. Sabe, essa é a linguagem do amor dela. Então, assim, ela para fazer com que o outro se ame, ela tem que fazer algo. E você precisa identificar qual que é a linguagem do amor das pessoas que estão ao seu redor. Qual o nível de paciência que você tem que ter? Porque entenda uma coisa, você tem que desenvolver uma habilidade de ter paciência. Porque assim, a paciência ela é algo que você precisa desenvolver. Agora, cuidado. Eu vou falar uma coisa doida aqui para vocês, tá? Fala. Mas eu tô gostando desse assunto de paciência, viu? Eu sou meio doido aqui, sabe, doutora? Mas assim, pare de ficar pedindo a Deus paciência. Pare, a partir de hoje, nunca mais peça a Deus paciência. Não posso. Todas as vezes que você pede a Deus paciência, Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar situações para que você desenvolva essa habilidade. Então, se você quer ter paciência, comece a construir essa habilidade e não peça isso. Peça ao Criador sabedoria, peça virtudes e cuidado. Cuidado porque, assim, todas as vezes que alguém machuca você, é muito comum você retribuir com a mesma porrada por aquele instante. Entenda uma coisa. Fazer as coisas pensando, elas vão trazer muito mais produtividade e vai te trazer muito mais foco e concentração. Como assim, Tiago? Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu vou contar uma situação aqui para vocês. Talvez ela esteja até aqui na live, eu nem sei. Mas ela falou uma coisa que não foi boa, foi desagradável. Preste atenção agora. Sim. Só que foi pelo WhatsApp. Eu ouvi. O WhatsApp é terrível. E você sabe que o WhatsApp, ele é seco, não é? Então, assim, a forma que você interpreta as coisas, muitas vezes, não é o que a pessoa quis dizer. No entanto, a pessoa mandou lá, bruf. Eu ouvi, eu li e... Eu acho que eu sou uma pessoa grossa no WhatsApp. Pronto, perfeito, meu amigo. Então vou pegar você aqui. Tem um monte de gente aqui assim também que, sabe, mete lá porrada. Até porque o WhatsApp ele é mais fácil, né? Então eu vou pôr porrada no WhatsApp. Vai. E aí ela mandou isso daí. E foi o que eu fiz. Eu li, preste atenção, gente. Eu vou dar uma dica aqui para vocês agora. Todas as vezes que você estiver em uma situação difícil, me lembra dessa situação do WhatsApp, que eu vou falar para vocês. Todas as vezes que você estiver em uma situação difícil,
Faça uma coisa. Você precisa respirar, inspirar, certo? E conta até 10. Parece uma loucura que eu vou falar para vocês. Mas quando você conta até 10 silenciosamente, olha o que é isso que vai acontecer. Dá tempo para o seu cérebro processar a informação e você não responder de imediato. 10 foi pouco, conta até 100. Aí foi o que eu fiz. Eu vi lá aquela mensagem, olhei, eu disse, que mensagem foi essa? Tá bom. Preste atenção, gente, isso é louco que eu vou fazer para vocês. Aí ela me mandou no pessoal. Ela mandou num grupo, depois mandou no pessoal. E aí eu cheguei e não respondi a mensagem. Eu fui pensar exatamente naquela situação. Então eu parei um tempo, eu ouvi uma música que eu gosto, certo? E fui pensar naquela situação. Passou a tarde inteira, às 19 horas eu mandei uma mensagem. Fulano, você pode atender minha ligação? Você está podendo falar agora? Preste atenção. Não é o que você fala para as pessoas, é como você fala e como elas entendem. Comunicação é como a outra pessoa entende. Né? É. E aí, o que foi que eu fiz? A pessoa falou, claro. Quando eu liguei, a pessoa já atendeu diferente, né? Minha pergunta foi, como você está? Nossa. Aí já deu uma quebrada de perna, né? Na pessoa. Aí ela olhou assim, não, estou bem. Não, está acontecendo algum problema com você? Você está bem mesmo? Aí a pessoa olhou assim para mim, não, Tiago, a verdade é que hoje eu tive uns problemas, não sei o que, não sei o que. Eu disse, então, é que eu recebi aquela sua mensagem e assim, para uma pessoa tão competente, uma pessoa assim, num nível de desenvolvimento pessoal como você, eu achei que você estaria passando por um problema mais sério. Então, estou ligando para você para saber se está precisando de alguma ajuda, alguma coisa. Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Meu, a conversa morreu ali, sabe? Mudou completamente. Depois, eu disse, quando você tem uma boa comunicação, eu falei, vamos fazer o seguinte, quando acontecer alguma coisa assim parecida, que tal ligar para mim? Porque às vezes a forma que a gente se comunica no WhatsApp, ela é prejudicial. Por que eu estou falando isso para você, gente? Porque é o seguinte, essa forma que você faz, às vezes a mulher chega... Nossa, às vezes a mulher chega pro marido e fala assim... Mas o pior é que é assim, tem gente que termina por WhatsApp, relacionamento. Olha a mensagem que ele me mandou, terminou. Nossa. Olha a mensagem que ela mandou, terminou. Eu vejo muito isso, entendeu? Foi a última mensagem. Loucura! É loucura. E aí, quando você pega o WhatsApp, você precisa entender assim, peraí, o que essa pessoa está falando, preste atenção, você não tem raiva, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu filho. Preste atenção que eu falo para você. O seu problema é com a atitude dessas pessoas. Essas pessoas não têm o desenvolvimento pessoal e intelectual, a inteligência emocional que você tem. E se você for uma pessoa preparada, você vai entender que você está colocado ali para poder cooperar e ajudar na deficiência que essa pessoa tem. E se você tiver essa paciência e olhar por um outro ângulo, sem levar para o lado pessoal, porque às vezes a pessoa fala algo e você leva para o lado pessoal, você acha que é com você. Entenda, às vezes a pessoa está irritada, às vezes aconteceu um problema no trabalho, sabe? Uma série de coisas. Tu fala assim, aí a pessoa descarrega. E geralmente momento, a gente descarrega na família. Na família, exatamente. É louco isso. E aí o que acontece? Quando acontece isso, doutora, as pessoas perdem completamente energia, elas perdem tempo, elas ficam estressadas e isso consome completamente o tempo, consome a energia e os recursos dela e ela perde produtividade, ou seja, o foco dela é completamente drenado. E aí quando o seu foco ele é drenado, você perde a capacidade de resolutividade das coisas. Você não consegue resolver porque o seu cérebro trava naquele exato momento. É impressionante. Entenda uma coisa. Você tem que fazer de tudo para estar sempre bem, para estar sempre feliz. Então, Tiago, como é que eu faço isso? Para você estar feliz, gente, necessariamente as coisas não tem que estar 100% boas, porque todo mundo tem problema. A questão é a sua habilidade de lidar com esses problemas. Porque quando a nossa cabeça está em alegria, o nosso cérebro explode de criatividade. Pega isso. Sem alegria, você não tem criatividade, você não tem nada, você é um ser humano morto ali,
é triste, frustrado, com péssimos resultados, atraindo coisa ruim para sua vida e trazendo más relacionamentos. E isso acaba com o seu eu, né? E é impressionante como prejudica as pessoas, né, doutora? Principalmente em relacionamento em casa, né? Que é o que mais acontece, comum, né? Porque na tua casa é a tua válvula de escape. Então, se você ficou aguentando o dia inteiro aquela pressão, muitas vezes você descarrega naquelas pessoas que você mais gosta, você mais ama, entendeu? Que você tem uma maior intimidade, entende? Ó, isso é forte, entende? Então, Aliás, assim, você falou uma frase ontem. Não, ontem entrei numa live de pijama com a maquiagem toda borrada que eu tava tirando e começou a entrar um monte de gente na live. A live tá na Globo, né, Thiago? Você falou uma frase na live de ontem que assim, eu vou colocar nas minhas palestras, na minha vida, assim, que você falou assim, intimidade errada faz você perder o foco. E quantas vezes a gente entra em alguns relacionamentos que a intimidade... Nossa, aquela pessoa não tem nada a ver com você e você tá lá perdendo tempo naquela intimidade errada e você perde o foco nas coisas importantes da sua vida. Essa frase é uma frase sua, vou te dar os devidos créditos, viu? Mas que é uma realidade, entendeu? Então, assim, a gente costuma jogar tudo de ruim, o nosso estresse, naquelas pessoas que a gente mais ama, porque a gente acha que elas não vão se magoar, que elas vão relevar, entendeu? E na nossa família a gente não consegue usar máscaras. Enquanto a gente usa em toda a sociedade, na nossa família é muito mais difícil, né? Por isso que quando a gente tem um problema familiar, abala tanto a gente. Isso é forte, viu? Porque Ó, tem umas perguntas aqui. Vamos responder umas perguntas que está aqui, doutora? O que você acha? Vamos. Ai, eu não vejo, né, as perguntas. Vai ver agora. Aí, tá. Ó, cresci vendo meus pais brigarem muito. Como faço para isso não afetar meus... Tem resto de pergunta ou não? Não, meus futuros relacionamentos. Meus futuros relacionamentos. Você tem que pensar, entendeu? Quando você for se relacionar, você tem que observar se você não está repetindo os padrões dos seus pais, tá? Se você às vezes está brigando desnecessariamente. Por exemplo, você começou a brigar por tudo, ou você briga sem motivo, porque quando a pessoa repete o padrão da família por amor, para pertencer àquela família, para ser igual, pertencer ao seu clã, você tem que começar a rever isso daí. Então, você tem que sair do lugar. Tem muitas pessoas que elas ficam no meio dos pais, entendeu? Elas não avançam para a vida, porque elas ficam tentando resolver, por exemplo, os relacionamentos dos pais. Então, você tem que olhar e colocar aquele problema deles, não seu. Não seu, tá? Deixar eles no lugar deles. Os seus pais são grandes hierarquicamente perante você. Você é pequena, então deixar aquele problema deles para eles e seguir a sua vida, tá? E perceber se você não fica cavando briga, repetindo padrões, ou se você fica procurando as pessoas que você já sabe que vai dar errado só para brigar, entendeu? É inconsciente isso na gente. Isso acontece no trabalho, né? As pessoas levam isso para o trabalho, às vezes com amigos do trabalho, com o seu lado social. Entenda uma coisa, o motivo por que agimos, ele é exatamente o que determina o modo de como reagimos. Então tem que ter muito cuidado na forma como você age e por que você está agindo, tá? Tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Fala assim, ó, como criar habilidades com o cônjuge que não está na mesma frequência? Ó, a minha opinião, e a doutora pode dar aqui a dela. Se o cônjuge não está na mesma frequência, cara, você precisa assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, certo? Eu sei que é difícil você assumir a responsabilidade como mulher, porque... ele é homem, ele tem que ter o papel de homem, ele tem que assumir a responsabilidade dele, cumprir o que de fato ele se comprometeu. Mas agora você está num momento diferente, principalmente quando a mulher costuma buscar um desenvolvimento pessoal e o cara não. Então é lógico que você vai estar num nível de frequência completamente diferente. É você entender que
ele vai ter alguns pontos negativos e você precisa buscar uma forma de trazer ele. Então, aí onde vem a sua inteligência emocional para você atrair essa pessoa para conseguir mostrar para ela o quanto é importante ela se cuidar, mas nunca você enfrentando de frente. Porque todas as vezes que você faz isso, repele. Nunca fazendo exigência. Quando você exige que o outro mude, aí não dá certo, tá? Então você mostre o que você melhorou. Sempre, igual a gente faz com o filho, a gente tem que fazer com o cônjuge também. Você faz pelo seu exemplo, tá? Ele vai começar a te observar, entendeu? Nossa, ela fez aquele curso, por exemplo, ela voltou diferente. Aí, acho que por isso nunca não confio nos homens. E a menina que fez a outra pergunta sobre os pais. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema está ligado a seus pais, a crenças de lá de trás, de quando você era criança, a âncoras, mas entenda uma coisa. Você está bloqueada, você precisa desbloquear. E para você fazer isso, você precisa entender esse negócio de dizer, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, isso não existe, certo? Não existe isso. A questão a sua frequência está atraindo esse nível de pessoa. Então, você precisa mudar e saber selecionar quais são as pessoas. Eu sei que tem pessoas, acho que a doutora aqui pode falar melhor, mas eu vou dar um exemplo por mim. O problema é que a maioria do ser humano, ele só olha a capa. Ela só olha ali e esquece de olhar a essência. Ele para de olhar o que a pessoa tem de dentro, o que ela pode contribuir, como que essa pessoa trata, sabe, um funcionário, como que essa pessoa trata outras pessoas no telefone, como trata os pais. Então, esse bloqueio que você tem, não é só você, já vou adiantar logo aqui, a maioria das pessoas que estão aqui tem esse tipo de bloqueio de confiar, certo? De confiar. E isso é algo que destrói você e paralisa você para que você possa construir um relacionamento novo e totalmente diferente. Por quê? Porque você apanhou, você foi frustrado em muitas situações e que agora você precisa ter esse desbloqueio, destravar seu cérebro. Então, não tem como você evoluir sem antes você destravar isso daí. Porque todo relacionamento que você conseguir vai ser a mesma coisa. Outra coisa, você tem que observar se você não está sendo a filhinha do papai. O que é a filhinha do papai? É aquela que só o pai é bom. Por mais que você veja características ruins no seu pai, às vezes você está procurando, assim, nenhum homem é bom o suficiente igual seu pai, tá? Então você tem que tomar, esse daí é um comportamento que faz a gente ter dificuldades nos relacionamentos, a gente ser a filhinha do papai. Só o nosso pai é bom, ou eu quero um igual ao meu pai. E não, né? Você tem que ter um outro tipo, você tem que ter o seu marido, entende? E isso daí que o Thiago falou é verdade. A gente atrai muitas pessoas que a gente está precisando naquele momento para a gente desenvolver. Então, por que a gente atrai as pessoas erradas? A gente atrai as pessoas erradas para a gente melhorar alguma coisa, para depois a gente atrair o certo, tá? Não, se você já aprendeu, se você já se melhorou em determinados aspectos, você tem que avaliar por que você está repetindo esses padrões, para você poder sair desse padrão de atração e conseguir o que você realmente deseja. O que acontece hoje em dia, que o Thiago falou muito bem, é que a gente vive, eu falo principalmente no Brasil, porque eu faço um doutorado na Argentina e lá eu percebo a diferença da cultura deles. O brasileiro, ele é muito casca, ele é muito aparência, entendeu? Então, muitas pessoas só procuram isso e nem querem alguém com essência porque dá muito trabalho. A pessoa que faz muito autoconhecimento. Nossa, então ela vai filosofar muito, ou a pessoa que estuda muito, é muito inteligente, sabe? Às vezes as pessoas acham isso um defeito, não uma qualidade, entendeu? Então a gente precisa também parar de pensar só na casca, entende? Porque um dia, agora que a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente sabe que um dia a gente vai embora, a gente está vivendo isso de perto, e o que vai ficar da gente? Né? Perfeito. Ô, Josi, você fez uma pergunta aqui, a Josi fez uma pergunta assim, como eu desbloqueio isso, Thiago? Josi, é simples, sendo livre. Entenda uma coisa, quando você inicia um namoro, você precisa entender que namoro ele foi feito para dar errado mesmo, tá? Por quê? Porque assim, se for um namoro, você tá conhecendo a pessoa, o problema, caramba, é que você namora, aí você se apega tanto que com 30 dias você já fala que ama a pessoa, você tá
tão deficiente de autoconhecimento, de você se amar, que você pega todo esse amor, coloca na outra pessoa e com 30 dias, 60 dias, 90 dias a pessoa te deixa e você fica extremamente frustrada, sabe? Chorando na cama porque você não é livre. Então você precisa entender, primeira coisa, ser livre. Segunda coisa, nunca coloque perspectiva demais nas pessoas, porque as pessoas frustram, mas só frustra quando você coloca perspectiva demais. Ó, deixa eu dar um aviso para vocês. Nosso tempo está acabando. Passou tão rápido essa live. Eu queria pedir duas coisas só para a doutora poder se despedir aqui. Número 1, amanhã eu vou dar algumas chaves, é a continuidade dessa live, tá? Algumas chaves sobre relacionamento que eu aprendi e são chaves que você pode aplicar. Às 10h07 da manhã eu vou passar chaves para você nunca mais, tá? Sofrer com esse tipo de ação. E você toda vez vai lembrar dessa chave e vai conectar. Eu fiz um post agora no meu feed. Eu quero te pedir para ir lá, postar algo que você gostou, comentar alguma coisa sobre alguma chave. E eu contei um pouco sobre a minha história. Eu mostrei uma foto minha de 5 anos atrás e uma foto agora. Para você ver o que uma decisão pode fazer. Comenta e marca 3 pessoas para a nossa live de amanhã, ok? E quem quiser receber a tarefa da live de hoje, certo? Eu vou pedir à doutora fazer uma tarefa junto comigo. Entra na minha descrição, na bio, e lá você entra num grupo lá no meu site e a gente vai mandar uma tarefa para você desenvolver isso. Doutora, nós temos 40 segundos para você se despedir aí, a live vai encerrar. E eu agradecer a você por esse momento incrível, pela sua contribuição. Eu tenho certeza que ajudou várias pessoas. Pessoal, mete o coraçãozinho como forma de palma aí para a doutora. Entendeu? Não é porque a gente fala com as pessoas que a gente também não tem nossos próprios problemas, nossas próprias questões, né? A gente sempre busca essa troca. Nossa, passou muito rápido, foi muito bom o papo com você, viu? Muito obrigada a todos os seus seguidores, tá? É uma nova visão de ver a família, mas eu acho que você está certo. A família tem que ser preservada de qualquer maneira.